Eu confesso para vocês que eu tive vontade hoje de ser bem, como é que se diz, exemplar. Fiquei com vontade de trazer uma rede, uma água de coco, ficar sentado, batendo um papo. Não é, meu rei? Maravilha. Pode colocar o primeiro slide ali, por bondade, que é o tema de hoje à noite. Os 7 pecados capitais. Esse é o tema geral da nossa programação. Os 7 pecados capitais que estão sendo abordados nas sexta-feiras à noite apropriadas para isso, são os seguintes: inveja, ira, gula, avareza, soberba, luxúria, e agora, o último deles, eu não sei se todos já foram falados, se estão nessa ordem, mas nesta minha ordem que eu verifiquei, o último deles é a preguiça. E quando se fala em preguiça, é difícil você olhar e perceber na preguiça um tom muito espiritual. A preguiça, ela é um tema muito popular, e a gente, às vezes, não vê como tirar alguma lição espiritual pelo simples fato espiritual, ainda que pelo lado negativo, pelos simples fatos de uma pessoa é ser um pouco mais lenta, mais tranquila, chegar sempre um pouco mais tarde, algumas coisas assim. Pois bem, esses 7 pecados capitais, eles não aparecem sistematizados na Bíblia. Não. Na realidade, eles apareceram 3 séculos depois que o Novo Testamento foi escrito. Há uma história interessante por trás. E a preguiça não aparecia nesses 7 pecados capitais. Na realidade, eram 8. Eram 8. Por quê? A preguiça surgiu a partir de 2 vícios, de 2 problemas, que em realidade somavam, então, como lhes disse, 8 pecados. Um problema, um vício, é um nome estranho. Não soa muito bem ao nosso ouvido, é uma palavra que a gente ouve muito pouco. Chama-se assídia. Assídia quer dizer simplesmente apatia. Era um deles. E tristícia, que vem, obviamente, que deu origem à palavra tristeza. Esses 2. Depois de mais 3 séculos, essas tentações, elas se fundiram numa só. Preguiça. Certo? Deixa eu ver se eu consigo alcançar lá. Não, está desligado aqui, não vai dar mesmo. Agora deu. Preguiça. Hoje, a preguiça virou folclore. E é interessante nós analisarmos o que o povo pensa a respeito disso. É mais ou menos isso daí. Deixa estar. Tá bom, deixa estar para ver como é que fica. Gente, o dia foi isso daí, olha, terrível, mas isso exemplifica muito bem. E eu busquei algumas frases que exemplificam bem o nosso pensamento sobre a preguiça corrente hoje em dia. As frases que eu quero refletir com vocês são as seguintes. Primeira frase que eu consegui é a seguinte: cansei de ser preguiçoso. Acho que agora eu vou descansar um pouco. Interessante isso, né? Segunda frase. Falei com um profissional em educação física e ele me disse que tenho que começar aos poucos. Ontem, então, eu passei por trás da academia, hoje passei pela frente, amanhã talvez eu entre. É uma frase bem característica desse assunto de hoje. Terceira frase, são 11 que eu consegui e trouxe para vocês. Terceira, sobre esse assunto. Eu só queria 2 feriados por ano, de 6 meses cada um. Maravilha, né? Quarto, olha o nível de preguiça desse sujeito. Ele nunca tomava o suco todo, só para não ter que lavar a jarra. Você não ri não, que eu sei que muita gente que faz isso. Sabe aquele restinho que você deixa assim, coloca na geladeira? Aí sua mãe chega, mas por que você não bebeu tudo? Ah, mãe, eu não queria não. Quinto, a melhor invenção depois da cama, sem dúvidas, é a cadeira. Sexto, trabalhar nunca matou ninguém. Mas para que arriscar? Sétimo, estou com tanta preguiça
que só respiro porque é automático. Oitavo, tem dias que eu durmo tanto que quando acordo tão cansado que dá vontade de dormir de novo. Nono, estudos comprovam que a gravidade da Terra é 10 vezes mais forte em torno das camas em dias de frio pela manhã. E esse sujeito que escreveu essa frase, ele disse o seguinte: se preguiça fosse profissão, eu teria 25 anos de carreira. E último, cansei de ficar sentado sem fazer nada. Vou me deitar, só para sair um pouco da rotina. Pois é, gente, preguiça virou isso. Agora, muita gente, quando busca um antídoto para a preguiça, fala em motivação, o oposto da preguiça. Mas olha só essa frase, que interessante isso aqui. Vamos ver se eu alcanço lá. Olha lá. Eu não sou preguiçoso, estou muito motivado a não fazer nada. Interessante isso. Uma outra frase aqui. A preguiça dizem que é mãe dos vícios. Olha a frase lá. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe. E é preciso respeitá-la. Pronto. Entendeu? Agora vejam essas 4 cenas bem icônicas. Essas 4 imagens sobre... são fotos que eu peguei para a gente se situar no tempo e no espaço. O camarada vai sair para passear com o cachorro. E olha o que esse sujeito fez. Quem tem que andar, afinal de contas, é o cachorro. Certo? Próxima. Aí, olha a fila para a escada rolante. Gente, custa você subir aquela escadinha ali do lado? Não ri muito não, porque o Shopping Dom Pedro está aí, aquela praça de alimentação, tem 2 elevadores do lado e uma escadinha boa para quem faz uma refeição ali. Analisa o que você fez a última vez que você esteve lá. Próximo, a geladeira do sujeito. Olha o congelador como é que ficou. Quanto tempo será que ele não tira alguma coisa daí? Ele acha que tem preguiça até de comer. De limpar o refrigerador ainda nem se fala. E essa próxima aqui, então, ela é bem interessante. Olha só. Preguiça. Muito bem. Eu estava conversando com minha mulher na hora do almoço sobre o tema que eu tinha que abordar com vocês hoje aqui, que era, obviamente, a preguiça, um dos 7 pecados capitais e tudo mais. E eu tinha que preparar, tinha que pesquisar. E ela me falou algumas coisas que me fizeram pensar e dirigiram minhas ideias sobre esse tema. Ela perguntou para mim, mas diga uma coisa, a preguiça é um pecado? Mas é para a gente refletir mesmo. Às vezes você quer descansar um pouco mais, às vezes você está realmente com preguiça, mas será que é um pecado a ponto de ser chamado pecado capital? Tem que haver alguma coisa a mais por trás da preguiça. A pessoa bem-sucedida hoje, por exemplo, é a que trabalha pouco e ganha muito, justamente para curtir a preguiça. Vai para o inferno? Será? Pecado capital? Nunca ouvi ela continuando, né? Nunca ouvi nenhum sermão, nem texto algum sobre preguiça. A referência de preguiça para mim é minha mãe dizendo, larga de preguiça, menina, levanta logo daí. Isso é preguiça para ela. A mãe dela falando isso, mas como uma coisa a ser evitada, como um vício, a ponto de se tornar um pecado capital. Afinal de contas, ela me perguntou, qual a diferença de indisposição para preguiça? Ora, se eu como alguma coisa que não me faz bem, fico indisposto. Ou eu fico com preguiça. Como funciona isso? Será que a preguiça merece esse posto? Um dos 7 pecados capitais? Nós temos preguiça de ler a Bíblia, ou não gostamos de lê-la, porque ela está escrita numa linguagem diferente daquela que eu estou acostumado. Eu prefiro mesmo vídeo. Será que isso é um problema que vai se tornar um problema capital na minha vida? E assim a gente vai levando e aí a gente volta para merece uma definição. No Hawaii eu procurei a definição e encontrei o seguinte, era mais um quadro. Era mais um quadro. Olha só, vamos voltar aí. Fitness, em inglês, quer dizer, um local de você, uma escola, de você fazer exercício, uma academia, coisa e tal. Para você subir na academia, olha o pessoal subir, olha, você está escolhendo a escada. Todo mundo escolhendo a escada rolante para ir fazer exercício. Você percebe um negócio desse? A Hawaii diz o seguinte, preguiça, aversão ao trabalho,
ócio, vadiagem. Mesmo assim, algumas coisas merecem reflexão aí. Domenico Di Masi, um autor italiano, escreveu um livro chamado O Ócio Criativo. Ou seja, se você quer criar alguma coisa, você quer ser original, você quer meditar e refletir, é bom você tirar um momento de ócio. O ócio pode ser bom, segundo ele, porque você é levado à reflexão, você pode se inspirar. Segundo, estado de prostração e moleza, de causa orgânica ou psíquica. Terceiro, falta de pressa ou de empenho, morosidade, lentidão. E você percebe mais uma coisa? Falta de pressa. Mas olha o equilíbrio aí, a gente está precisando de um equilíbrio, porque falta de pressa, mas o mundo hoje está tão apressado que a pressa se tornou um mal. A pressa se tornou quase que um pecado mais mortal do que a própria preguiça, a pressa. E, no entanto, preguiça está definida ali como falta de pressa. Precisamos analisar, verificar algumas coisas para a gente chegar a uma conclusão e entender o que acontece com esse assunto da preguiça. Sabe de uma coisa? Faz bem parar para refletir, para pensar, para produzir. Essa é mais ou menos a ideia dos antigos playboys, a preguiça, né? Com muito dinheiro da família, viviam gastando, praticamente sem fazer absolutamente nada útil. A preguiça parece ter tornado um estilo de vida desejável. Dinheiro e tempo para gastá-lo. É o que todo mundo busca, o que todo mundo quer. Mas você já parou para pensar? Você já refletiu que se você tirasse 15 minutos por dia para ler um livro, fazer uma coisa útil, específica, no final do ano você teria reservado para essa atividade 91 horas, o que significa, sabe o quê? Quase 2 matérias de 3 créditos. 2 matérias de 3 créditos, só tirando 15 minutos por dia. Mas isso parece não ser muito popular. A gente prefere mesmo é Ctrl+C, Ctrl+V. Eu que sou professor, padeço desse problema. Você chega lá no computador, é tão mais fácil, está tudo tão mais claro, está tudo tão mais límpido, tudo tão mais lógico. Ctrl+C, Ctrl+V, pá, certo? Todo preguiçoso tem sempre uma boa desculpa, uma desculpa. Para tudo existe uma razão. Se a história for boa, pode repetir o problema, porque a justificativa cuida do resto. Eu só tenho que ter uma boa história. E a gente que analisa a questão da postura de aluno e essa coisa toda, o fato de chegar atrasado, sempre tem uma desculpa fantástica para o professor. Professor, sabe o que acontece? Eu digo, não quero saber o que acontece. Não peça disso, não justifica, não justifica. Sabe por quê? Sabe como eu considero essa justificativa? É mais ou menos assim, eu tenho um problemaço na minha mão. Eu chego para o professor e falo, sabe por que eu não entreguei esse trabalho? Eu falo, não quero saber. Porque o xerox falou, mas eu pedi há um mês. Mas estava muita gente hoje lá. Mas hoje, na hora da aula, você vai querer tirar o xerox lá? Não funciona. Se eu aceito a desculpa, o problema, ele está com um problema grande na mão. Se ele vier com um problema para mim e colocar na minha mão, ele diz, agora o problema é seu. Eu expliquei. E eu tenho que resolver o problema dele. Agora, entre ele ter problema e eu ter problema, eu prefiro que o problema fique com ele. Vai dar mais certo. O Brasil, por exemplo, o preguiçoso sempre tem uma desculpa, né? Ele quer descansar em paz. Depois eu dou um jeito, no fim dá certo. O Brasil, por exemplo, é o país do jeitinho. Tudo se dá um jeitinho. Ou seja, eu não preciso pagar o preço. A lei não precisa ser cumprida. Quebra meu galho, dá um jeitinho. Porque é o seguinte, para eu resolver esse problema da minha maneira, vai levar tempo, eu não estou com muita vontade, e eu quero que você dê um jeito. E o preguiçoso gosta sempre de levar vantagem em tudo. Justamente por não querer pagar o preço. Você vê? A preguiça se apresenta de muitas formas e de muitas maneiras. Não é só dormir muito. Não é só dormir muito. O que será que a Bíblia tem a dizer a respeito da preguiça e do preguiçoso? Nas minhas pesquisas, só no livro de Provérbios, eu encontrei 14 citações sobre o preguiçoso. 14 citações sobre o preguiçoso. Só no livro de Provérbios. Deve ser importante. Deve ser importante. Imaginem, um capítulo inteiro só, se fôssemos juntar todos os versos, só sobre o preguiçoso. E eu vou ler alguns com vocês aqui. Olha só, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Em outras palavras, preguiçoso perturba.
Você já viu fumaça nos olhos? Que coisa incômoda. Vinagre nos dentes eu não consegui perceber, porque não faz muito parte da nossa dieta. Mas fumaça nos olhos é um problema sério, perturba. O preguiçoso deixa de assar a sua caça. Mas ser diligente é o precioso bem do homem. Próximo. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança. A gente acha que é muita vantagem ser preguiçoso, né? Mas ele quer muitas coisas, mas não consegue nunca. Mas a alma dos diligentes se farta. Próximo. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Em outras palavras, não é fácil ser preguiçoso. Porque no final, no caminho e no final, ele sempre vai se dar mal. É isso que o provérbio está dizendo, mas a gente não consegue perceber. Que força é essa? Vocês estão percebendo que há uma força por trás da preguiça? Próximo. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e não tem disposição nem de torná-la à sua boca. Falta o mínimo necessário para esse sujeito cuidar de si mesmo. Percebe? Ele nem com ele se preocupa. Ele, tão preguiçoso, estende a sua mão, pega, mas não consegue colocar na boca. Preguiça. Óbvio que isso aqui tem uma conotação literal, mas também tem uma conotação conotativa, ou seja, você pode chegar a tantas outras conclusões a respeito disso. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Ou seja, está frio, está inverno, não vou lavrar, não vou cultivar a terra, mas vai mendigar. Preguiçoso. O desejo preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Ele quer, mas não consegue. Percebe? O desejo do preguiçoso mata o preguiçoso. Porque a sua mão recusa trabalhar. Às vezes ele quer, isso aqui é bem Paulo, né? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, é isso que eu faço. O desejo dele vai matá-lo, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Ele quer, mas não consegue. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Está chovendo, não consigo, é difícil, não posso. Olha o tamanho do problema, por que eu estou envolvido com isso aí? Diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta gira nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Em outras palavras, ele não decide nada. Muda de um site para o outro, procrastina, adia e o trabalho não sai. E empurra com a barriga, deixa estar para ver como é que fica e não sai o trabalho. É como uma porta que gira nos seus gonzos. É o preguiçoso na cama. E último, mais sabe o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. E pior ainda, o preguiçoso aos seus próprios olhos está bem, é sábio, está tranquilo. Então, queria dizer para vocês o seguinte, existem vários tipos de preguiça. Este tópico é amplo, é vasto. Para ser mais didático, eu trouxe uma divisão em 3 tipos especiais. O primeiro é a preguiça física, a segunda existe uma preguiça mental, e a terceira, a preguiça espiritual. Da física nós já vimos alguma coisa, já falamos alguma coisa, vocês já leram e já viram alguma coisa, e estão vendo aí um exemplo, um belíssimo exemplo da preguiça espiritual, da preguiça física. Né? Agora, vejam só o caso das formigas. Como vocês leram, Provérbios 6,6, estava escrito o seguinte, vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Mas no capítulo 30 e no verso 25 diz o seguinte, as formigas não são um povo forte. Todavia, no verão, preparam a sua comida. Povo simples, fraco. Um grupo de insetos, você encostou a mão, você amassa um. Mas eles têm uma grande vantagem. A vantagem é a seguinte, que no verão eles conseguem a comida para o inverno. Eles preparam a sua segurança. Sabe, estão seguras. Quem vence a preguiça, vence tudo na vida. E a Bíblia diz, você quer um conselho? Dá uma olhadinha na formiga. Vai lá. E a Bíblia fala de uma maneira tão peculiar, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Mexa-se, não fique parado, faça exercício físico, tome uma atitude, arrume a cama. Até o governo
De vez em quando tem umas propagandas para o povo se movimentar. Mexa-se. Foi a propaganda do governo por muito tempo. Organize sua bagunça. E nós? Hoje não saio da cama. Vou ver TV o dia todo. Vamos trufar? Não, hoje não. Hoje não. Hoje não estou bem. Vamos dar mais uma oferta? Não, por hoje chega. Gigantou. Você conhece essa palavra, né? O gigante. Por hoje chega. E tantas outras armadilhas relacionadas à preguiça. Mas agora eu quero ler para vocês uma passagem bíblica interessantíssima. Interessantíssima. Que está no livro de Gênesis. Vamos dar uma olhadinha ali no livro de Gênesis. Eu vou selecionar alguns versículos do capítulo 24. Gênesis, capítulo 24. Ok. Eu vou ler o versículo 1 e depois vou partir para outros. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Só que Abraão queria arranjar uma mulher para o filho dele. Chamou seu servo, o de maior confiança, e disse o seguinte: olha, você vai lá para a minha parentela, você vai achar alguém lá. E, versículo 10, tomou o servo 10 camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Esse servo de Abraão parece que não estava querendo arranjar uma nora para Abraão. Porque você sabe o que significa dar bebê para 10 camelos? Você sabe, um camelo no deserto, depois de um dia exaustivo, você sabe até quantos litros ele pode beber? Numa sentada? 200 litros de água. Ele bebe até 120 litros em 10 minutos. Fui pesquisar isso para falar para vocês. 200 litros de água. E ele chega para uma moça bonita, virtuosa, de belíssima aparência, virgem. A Bíblia fala sobre isso. E diz o seguinte: dá-me um pouco de beber. E a promessa, e o contrato que ele havia feito com Deus é o seguinte: olha, aquela que disser para mim, bebe, e eu ainda vou dar de beber para os seus camelos. Você já pensou o que significa isso? Ela vai ter que tirar do poço 2.000 litros. Mas olha o que aconteceu. 18. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse: tirarei água. Percebam, não vou dar de beber só, eu vou tirar água. Também para os teus camelos, até que todos bebam. Vocês lembram lá no início do capítulo, que ele saiu com 10 camelos? E ela deu água para beber para todos eles. Que disposição! Sabe, Abraão estava procurando uma mulher que tinha jeito e disposição para o trabalho, que toma iniciativa, que a despeito da modernidade saiba ir além do Facebook. Uma menina que saiba passar roupa, quem sabe, que saiba cozinhar, que saiba trabalhar, tem iniciativa. Vocês estão achando esquisito isso, né? Passar roupa, cozinhar, eu também achava isso, até que um dia eu casei. E algumas coisas é tarefa da minha mulher, outras são minhas. E não tem como escapar. Não tem como escapar. Você vai ter que se envolver com isso, sabe? A louça está suja, alguém tem que lavar, você vai ter que comer, a mulher está trabalhando, e agora você vai ter que se virar, vai ter que aprender.
Que coisa mais antiga, pastor. Vem aqui falar que mulher tem que ter iniciativa, cozinhar, passar roupa. Passar roupa? Só falta você querer dizer que tem que costurar. Que coisa é essa? É verdade, a sociedade mudou. Mudou na forma. Mas ela exige muito mais princípio, muito mais caráter, muito mais disposição, muito mais iniciativa. E Abraão queria uma mulher que encontrasse prazer em ajudar. Até na cozinha. Uma mulher que tivesse disposição e proatividade. Disponibilidade para ir além. Em contrapartida, e os rapazes? Dá um recado para os rapazes aqui também. O recado é o seguinte. Foi Paulo quem deu esse recadinho. Eu vou ler para vocês aqui, olha. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 a 12, mas eu não vou ler todos eles. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Você tem preguiça de trabalhar? Você tem que ter uma preguiça coerente, vai ter que ter preguiça de comer, porque não tem comida para quem não trabalha. Paulo era sério. Para essa preguiça, a Bíblia tem uma orientação. Sabe o que a gente diz muitas vezes? A gente diz o seguinte, sabe de uma coisa? Não vou à igreja. Hoje eu não vou à igreja, estou muito cansado. Olha, imagina um sujeito cansado. O que acontece com a mente dele? As guardas da mente dele estão baixadas. Imagina um sujeito chegando do trabalho ou chegando da escola, você chegando da escola em casa, você chega, entra pela cozinha, abre a panela, e sai aquela fumaça, sua mãe fala assim, meu filho, você quer comer já? Fala assim, não mãe, hoje foi brava, amanhã foi brava, tive aula a manhã toda, eu vou ter que trabalhar, sabe, tive que trabalhar, fazer uma série de coisas ontem, isso foi se acumulando, eu estou numa situação, estou cansado, estou exausto, eu não consigo. A mãe fala, então meu filho, sabe o que você faz? Faz o seguinte, deita um pouco. Mãe, eu estou tenso. Eu fui para a aula pela manhã, almocei aqui em casa, fui para o trabalho à tarde, fiz coisa, estou voltando agora, eu estou tenso, não quero deitar, não quero dormir. Ela diz, vai lá assistir um pouco de televisão. Não, mãe, não quero ver televisão, estou tenso. Jantar, não quero, estou tenso. E quando você está tenso, cansado, você não quer dormir, você não quer jantar, você não quer ver televisão, sabe o que você vai fazer? Vai ver televisão? Você não quer ver, mas você vai ver. Agora imagina você cansado, diz, eu não vou à igreja, porque eu estou muito cansado. E você se senta na frente do televisor com as guardas da mente baixadas, vulnerável. Imagina o tanto de informação que vai alimentar sua mente naquela noite. Não vou à igreja porque estou muito cansado. Sabe o que você devia ter dito? Mãe, hoje eu vou à igreja, sabe por quê? Porque eu estou muito cansado. Porque a igreja é o único local capaz de me dar informação quando eu estou com as guardas da mente baixadas, e essa informação vai me alimentar, vai me sustentar, vai me erguer, e vai me trazer benefícios morais, espirituais e físicos. Olha que interessante. Mas se nós achamos difícil vencer a preguiça, vou alertar vocês que existe outro tipo sério de preguiça. É o mental, preguiça mental. É a preguiça que você tem muitas vezes de selecionar o que você vê, de pensar naquilo que você fala, de escolher com correção aquilo que você quer ler, ouvir, ou então colocar em prática. A preguiça que você tem de absorver tudo que venha para os meios de comunicação atuais, sejam eles quais forem, pode ser TV, internet, pode ser o que for, celular, e aceitar sem critério qualquer oferta. Isso é fruto de uma preguiça mental. Você está nessa terra, mas você não pode deixar de escolher, você não pode ser um joguete, comprar sem pensar, gastar sem calcular. Sabem, reparem no próximo sábado, nos jornais, na televisão. Vocês sabiam, por exemplo, existem duas coisas quando acontece um jornal na televisão. Uma é que no meio jornalístico se chama pauta, ou seja, são as notícias. E a outra coisa que acontece são as propagandas. E você se senta na frente do televisor e dá toda a credibilidade para assistir aquele determinado jornal. Você abre os olhos, abre o entendimento e começa a ouvir o que aconteceu no sábado e na semana.
Mas acontece que o jornal não é na hora do intervalo, não é na hora das propagandas, é na hora da notícia. Quando você colocou toda essa credibilidade na mão deles, eles fazem propaganda dos programas que vão acontecer na própria rede que está fazendo jornal, no domingo seguinte, no dia seguinte. Propaganda de todos os programas bons e programas horríveis. E nós damos a credibilidade e aquilo entra como se fosse uma notícia, e nós não filtramos isso. Muitas vezes porque nem percebemos. Muitas vezes percebemos, mas deixa estar, não tem problema. Nós temos que aprender e perder a preguiça de não sermos críticos. Temos que ser mais críticos. O mundo está perdendo a habilidade de se indignar, por exemplo. Achar ruim de coisas erradas. Não, mas deixa assim, sempre foi assim. Está acontecendo agora. Você se espanta muito se alguém cai do seu lado e morre. Mas quando morre 200 pessoas do outro lado do oceano, isso aconteceu lá do outro lado, não tem problema. O mundo é assim, nós nos acostumamos com a desgraça. Perdemos a habilidade de nos indignar com as coisas ruins. E o Papa, eu imagino que fosse o Papa Pio XII, ele disse uma frase interessantíssima: eu tenho medo do cansaço dos bons. Quando os bons se cansam, o mundo piora. Sabe, cansei de me indignar, cansei de ver injustiça, cansei disso, cansei daquilo. Nós não podemos ter preguiça de pensar, preguiça de se indignar, de mudar, de aceitar, de reformar, preguiça de investir em seu crescimento pessoal, entrar num curso de música, estudar um instrumento, entrar numa escola de línguas, estudar uma outra língua que pode ser interessante para vocês, principalmente se você pretende um dia ser missionário, ou casar com um missionário, ou ser um pastor, e um mundo de tantas necessidades, esperando alguém que fale o francês, a língua mais importante para essa área de evangelização, que os maiores países de fala francesa são os que estão necessitando de missionários. Olha, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Preguiça de fazer a diferença, de não aceitar passivamente as injustiças. E por fim, eu abordo agora a preguiça mais importante de todas. É a preguiça espiritual. Esse é o pecado capital. Todas as outras preguiças derivam desta. E é por isso que eu imagino que a preguiça é colocada num patamar muito sério. Patamar de pecado realmente capital. A preguiça espiritual é a condição de desânimo espiritual. De quem desistiu de buscar a Deus, de buscar o belo, de buscar o que é bom, de buscar o amor. Não é ociosidade, é um abandono do espírito essa preguiça. A Bíblia, por exemplo, em Apocalipse, nos afirma que nós vivemos atualmente no tempo de Laodiceia. Se vocês olharem lá Apocalipse 3, vocês vão perceber a sequência das igrejas, e a nossa igreja, todo mundo sabe que é a igreja de Laodiceia. E nesse livro, nesse capítulo, algumas coisas são interessantes. Olha o versículo 17 de Apocalipse 3, diz o seguinte: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você diz, estou abastado, sou rico, coisa e tal. E ela diz, você é pobre, cego e nu. E nós pensamos, nossa, meu pai, que mensagem severa. A igreja diz, a Bíblia diz, que se eu for morto, vai vomitar da minha boca, linguagem séria. Diz que eu sou pobre, cego e nu e penso que sou rico, linguagem séria. É um problema, vamos acordar para isso. Não, gente, não se preocupe. Esse não é o problema. Esse nunca foi o problema de Laodiceia. Sabe por quê? Porque no versículo 18, ele diz, você que é pobre, eu tenho o ouro. Está resolvido o seu problema. Você é nu, eu tenho a veste da justiça. Está resolvido o seu problema. Você é cego, eu tenho um colírio. Está resolvido o seu problema. Sabe qual é o problema da igreja de Laodiceia? Que é pobre, cega e nua e não sabe. O problema é não saber. Porque se você souber, há um remédio. Há um lenitivo. Há uma solução. Vou ler o versículo 18 aqui. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Você que é pobre, pode ficar rico. Vestiduras brancas para te vestires. Você que é nu, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Está resolvido o teu problema. Eu tenho a roupa que você precisa.
e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Você é cego? Tem problema. Mas olha o versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E não sabes. Esse é o problema. Ser e não saber. Esse é o problema do quê? Acomodação, passividade, preguiça. Poderíamos saber se não fosse preguiça espiritual. Vamos à igreja, cansados, cantamos sem significado. Temos preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, ou um livro que vai aproximar você de Deus. Se você vencer a preguiça física e mental, isso não valerá nada se você não vencer a preguiça espiritual. E a última ilustração que eu quero dizer para vocês é uma ilustração conhecidíssima. Conhecidíssima. Sabe, há uma preguiça que muitas vezes nós invertemos o papel dela. Eu quero mostrar para vocês como essa coisa do significado é importante para Deus. Mas eu disse para vocês que tem a ver um equilíbrio. É um problema ficar parado. Então vamos para a pressa. Mas é um problema ter pressa. Não é o fato de você ficar parado que conota que você é preguiçoso. Porque se você se apressar demais, você também tem um tipo de preguiça. Preguiça de pensar, preguiça de raciocinar, preguiça de refletir, preguiça de obedecer certas coisas da Bíblia, que nem a Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso no Salmo 46, 10. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, que Jesus andando, isso está em Lucas 10, versículo 38, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou Jesus em casa. Marta recebeu Jesus em casa. Olha que coisa maravilhosa. Marta recebeu Jesus em casa. E aí, ela colocando todo o seu conhecimento em função da causa de Deus, toda a sua atividade, toda a sua disponibilidade, olhou para Jesus e falou, Jesus, eu quero participar do seu ministério, Jesus, eu quero participar das suas pregações, o senhor está aqui cansado, empoeirado, eu estou aqui na cozinha preparando coisas para alimentar, para lhe dar saúde, para lhe dar vigor e força, para o senhor sair, pregar, e eu quero fazer parte desse ministério. E diz a Bíblia que Marta não fez só uma coisa boa, ela fez duas coisas boas. A primeira foi receber Jesus em casa. Nós pensamos, recebeu Jesus em casa, terminou o assunto aí, pode fechar a Bíblia e vamos ficar com essa mensagem. Não, ela fez uma coisa melhor do que receber Jesus em casa. Se vocês lerem ali, diz que ela recebeu Jesus em casa. E aproximando-se de Jesus. Ele estava em casa e ela ainda se aproximou de Jesus. Aproximou-se de Jesus, chegou para Jesus e disse, Jesus, será que o senhor não percebeu que eu estou aqui toda envolvida com os preparativos, e a minha irmã fica aí, ó. Fica aí sentada nos teus pés. Jesus olhou para ela e falou o seguinte, Marta, você precisa melhorar algumas coisas na vida. Fecha o seu computador. Desliga o seu celular. Sai do Facebook. Para de mandar mensagens. Marta, eu não quero o seu trabalho. O seu trabalho para mim é bom para quebrar a preguiça física, mas é ruim para a preguiça espiritual. Você está com uma preguiça espiritual tremenda, Marta. E perceba como as coisas são confusas. Ela estava trabalhando, quem estava parado era Maria. Mas existe uma escala de valores no código de preguiça, quando Deus avalia. Ele disse, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Marta, eu não quero seus planos, o seu trabalho, suas atividades. Eu quero que você se sente aqui aos meus pés. E me ouça, e receba aquilo que eu tenho que dar para você. Porque Maria escolheu a boa parte, ela escolheu a virtude para ser uma pessoa forte. Ela venceu a preguiça física, trocou por muitas coisas. Marta trocou essa posição de estar sentada aos pés de Cristo sem fazer nada, por muitas coisas. Porque ela estava envolvida com a escola, com o trabalho, com a família, com a TV, com a internet, com o celular. Mas uma coisa só era necessária, vencer a preguiça espiritual. E isso é mais importante que todas as outras preguiças. Por isso, em Efésios nós lemos, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Desperta, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e eu acrescentaria preguiçosos, mas como sábios. Fazendo o quê? Remindo o tempo, aproveitando o tempo, se aproveitando do tempo, usando o tempo. Sabe por quê? Porque os dias são maus. De uma forma ou de outra, Satanás está bramando para fazer de você uma presa fácil. E termino com o último versículo. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Que esse mal do nosso século, mas é uma coisa que tem atravessado gerações e séculos. Mas hoje, há um desequilíbrio muito grande. Ora, se eu estou com preguiça, eu tenho que me agitar. Se eu me agito, eu estou com pressa. Se eu tenho pressa, eu não me sento aos pés de Jesus. Mas não tenha preguiça de fazer uma escala de valores. E seguir a escala de valores. Porque os dias são maus. Jesus em primeiro lugar. Sempre. Não tenha empecilho, não deve haver empecilho algum para você orar, para você meditar, para você se sentar aos pés de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé com uma palavra de oração. Santo Deus e Pai, nós estamos imensamente agradecidos pelas Tuas bênçãos. Por esse sábado maravilhoso que chega, por tantas coisas boas que tem deixado na Tua palavra, e por agora nós compreendermos um pouco mais da visão bíblica a respeito desse mal que tem atravessado gerações, tem atravessado séculos. O mal da preguiça. Mas, ó Deus, que nós sejamos dispostos, capazes de receber, de assimilar, de viver todas as informações que Tu estás disposto a nos dar. Ajuda-nos, portanto, que possamos crescer e sermos pessoas úteis para a Tua causa. Ser com cada pessoa que aqui está. Leva-os de volta para os seus aposentos, para os seus lares. E faze, Senhor Deus, que esse sábado seja um dia maravilhoso na vida de cada um. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.